Você percebeu que o nosso programa hoje tem alguns acessórios que auxiliam na prevenção à queda? Então, esse é o nosso assunto e a gente vai começar o programa falando sobre a nossa saúde, falando sobre envelhecimento, que não é fácil. A gente sabe que envolve um processo progressivo e contínuo que compromete, às vezes, a execução de atividades diárias que em alguma outra fase da vida parece mais simples, né? E aí tem o risco das quedas em casa mesmo. Esse risco torna-se cada vez mais frequente à medida que a idade aumenta. E essas quedas, gente, estão relacionadas principalmente às condições inadequadas do ambiente doméstico. A gente precisa prestar atenção e a gente precisa olhar para a nossa casa. E aí eu digo, você sem preconceito em relação à sua idade, eu não gosto muito de idade, porque eu conheço pessoas extremamente ativas. Por exemplo, vou falar do padre Haroldo, que já tem 97 anos e faz yoga e fica de ponta cabeça. Mas o fato é que a gente precisa proteger o nosso ambiente, né? E com medidas simples, a gente facilita a circulação, facilita a atividade diária dentro de casa. Mas quem vai nos ajudar com esse assunto é a fisioterapeuta doutora Cláudia Moia, pós-graduada em fisioterapia ortopédica e traumatológica. Ela é especializada em reeducação postural global, trabalha com fisioterapia domiciliar, atendendo principalmente a turma que já viveu mais, jovens há mais tempo. Doutora Cláudia Moia, seja bem-vinda. Prazer em recebê-la, viu? O prazer é todo meu. Muito obrigada por a oportunidade de estar aqui hoje e falar sobre esse assunto que é de muita importância. É de importância mesmo. Atuais, e obrigada tá? pelo seu tempo cedido a nós. Eu estava olhando aqui, né? Esses todos são acessórios que ajudam na prevenção à queda. Isso. Deixa eu puxar só essa cadeira mais pra cá, São porque a gente recursos fica que por vão aqui. auxiliar a marcha. Tá. Na verdade, a gente pode intervir com a fisioterapia tanto nos fatores que a gente chama de extrínsecos, que são os fatores relacionados ao meio ambiente, quanto nos fatores intrínsecos, que são os fatores que estão relacionados ao próprio idoso. São fatores internos, tá? Com esses auxiliares de marcha, a gente vai ajudar nos fatores extrínsecos. Tá, e aí a gente vai aprender um pouquinho e de repente, você que tá aí na sua casa já pode começar a ter ideia do que de repente é simples fazer, uma simples medida e que pode fazer bastante diferença, né? Sim. E faz diferença. Eu vou começar aqui pelo tapetinho de banheiro. Esse auxilia? Sim, na verdade, assim, um dos principais ambientes de queda é dentro da própria residência do idoso. E na residência do idoso, um dos principais locais é o próprio banheiro deles. Então a gente precisa intervir de forma a prevenir essas quedas, tá? Uma das formas é através do uso de tapetes antiderrapantes, tá? O ideal seria o idoso tomar o banho sentado, colocar barras paralelas tanto no assento quanto dentro do box, tá? E é mais simples do que a gente imagina, viu? Essa colocação de barras paralelas. Conversa aí, de repente, com os teus filhos, ou vê alguém que possa te ajudar. Não fica bravo se o filho andar ausente, né? Filho, às vezes, é um pouco ingrato, né? Isso não é problema. Vamos achar a solução. Mas já ficar atenta aí para a possibilidade de colocar as barras. Você falou de tapete, doutora, Sim. E a gente mostrou o tapete de banheiro. Mas aqui a gente também tem o exemplo que é do tapete da sala e que, às vezes, também pode ser um agravante para uma queda, né? Isso. No caso do ambiente da sala, a gente recomenda que os tapetes sejam retirados, tá? Que o piso seja antiderrapante também, que tome cuidado com móveis pela casa e objetos soltos pelo chão, como sapatos, até animais de estimação que às vezes passa correndo e desequilibra o idoso. No caso da sala, a gente tem que tomar cuidado para o idoso sentar sempre em cadeiras altas, porque tem o risco dele se desequilibrar quando ele vai se levantar da cadeira. E tomar cuidado com fios também, fios no caso de ventilador ou de TV, tentar deixar o ambiente protegido para tentar eliminar esses riscos de queda. E olha, é tão mais fácil, tão melhor a gente prevenir. Remediar não é, de fato, a solução. Você sabe que a nossa equipe foi conhecer o senhor Francisco Moacir. Ele está com 90 anos. Há 3 anos ele caiu, ele machucou a coluna e o joelho. Ele não conseguiu operar por causa da idade. Então, ele mesmo conta essa história. E não é uma brincadeira, isso é sério, né? É importante prevenir. Dá uma olhadinha. Eu coloquei a escada e as mulheres disseram, sai daí, moça, tu tem condições de pagar a pessoa para subir aí? E eu não escutei. Depois que eu subi, que estava lá em cima, aí a escada
o pé da escada fez isso, no cimento. E eu fiquei mais ou menos 1 hora pendurado pelos vergalhão, mais fino do que isso aqui. Bati, fiquei sentado. Eu levantei, não senti nada, né? Mas quando foi no outro dia que eu fui para a caminhada, fui dirigindo. Quando cheguei eu senti uma dor aqui na orelha. E dessa dor foi o médico, tirar a radiografia. O fêmur entrou na bacia, assim, uns 2 dedos. O médico tirava a radiografia, até eu sabia que ele estava quebrado. Mas eles olhavam a minha cara, é muito velho, fazer a cirurgia. Aí eu fiquei só tomando medicamento. Mas ele sempre quer fazer aquilo que não pode fazer, né? Aí o que aconteceu foi isso, caiu aí. Aí de repente lá vai, tivemos que levar no médico, aquela coisa toda, né? Até a coluna dele também ficou com ele, passou um tempo usando aquele aparelho aqui na coluna também, né? Agora, graças a Deus, ele não sente mais nada da coluna, né? Agora o que atrapalha mais é o paxo, né? Aí tem que fazer sempre fisioterapia, não pode parar. Antes ele andava só com a bengala, mas como a gente viu que a bengala não tinha tanta segurança como o andador, né? Aí ele começou a andar com o andador. E o banheiro adaptado também, ele vai tomar banho sozinho, sem problema, porque ele já está bem melhor para o que ele estava, né? Que bom, seu Francisco. Eu fico feliz que o senhor já esteja bem melhor do que estava. E só de olhar aí as imagens, eu já percebi que o senhor tem todos esses cuidados que a doutora Cláudia acabou de falar, né? O banheiro eu vi que tem as barras, tem a cadeira ali no box. Isso. O ideal é que a gente previna que tudo isso aconteça, né? A gente percebeu que ele só fez essas modificações depois da queda. Então, o que eu gostaria de passar de recado aqui hoje para o idoso que está assistindo a gente é para não esperar isso acontecer, para a gente tomar essas providências dentro da residência. Sim. Tá? Tem algum sinal ou não? Chega, tá achando que já está idoso, coloca. Eu acho que a gente tem que prevenir desde o começo. Essas alterações que desequilibram o idoso são comum do processo de envelhecimento, então eu acho que a gente tem que intervir desde cedo mesmo, tá? Tem alguns sinais, algumas doenças que vão predispor também o idoso à queda, que são alguns sinais, então eu acho que desde o começo a gente tem que tomar cuidado com esses sinais mesmo para tentar eliminar. Ok. Algumas pessoas têm um desequilíbrio mais cedo, menos tardio, né? E isso pode estar ligado a alguma função no sistema nervoso central? Sim, pode ser que existam doenças que desequilibram, por exemplo, o caso de Parkinson, o caso de algumas demências. Às vezes o paciente está sentindo uma dor no joelho ou no tornozelo, isso faz com que ele se desequilibre na hora de andar também. E tem as consequências do próprio processo de envelhecimento, como a diminuição da massa muscular, a diminuição da mobilidade e da flexibilidade do idoso, que isso também causa um desequilíbrio. De toda forma, essa massa muscular vai diminuir, por isso é que eu pego sempre no pé e digo, é tão importante você fazer exercícios físicos, né? Quem já está entrando aí nessa fase, quem já está entendendo que é uma pessoa idosa, já passou dos seus 65 anos, é assim que é considerado idoso, né? Pelas carteirinhas do idoso, enfim. Pode começar a fazer atividade física mesmo que não tenha feito nunca? Sim, deve, tá? Na verdade, o que eu sempre indico para todas as pessoas e todos os idosos, principalmente, são fazer programas de caminhada, tá? Eu acho que caminhada é o melhor exercício. A gente trabalha a parte musculoesquelética na caminhada, o sistema cardiorrespiratório, a circulação. Então, eu acho que a primeira coisa para quem nunca fez uma atividade e quer começar, é começar com as caminhadas. E faz tão bem para a cabeça, né? Eu sei que você vai sentir bem-estar tão bem. Doutora, o seu Francisco mostrou aí eu acho que era a ajudadora, não sei se era a filha dele ou cuidadora. Ela disse que no começo ele andava com a bengala, depois com o andador. Que com a bengala ele tinha um pouco mais de instabilidade e com o andador ele ficou mais seguro. É sempre melhor o andador ou a bengala lá é um bom coadjuvante? Não, cada caso é um caso, tá, Clau? Então aqui, na verdade, são as opções que a gente tem de recursos para auxiliar a marcha, tá? Então, numa ordem crescente de estabilidade. As bengalas, elas vão oferecer sempre uma menor estabilidade para o paciente e o andador uma maior estabilidade. Então, se é um paciente que tem já um desequilíbrio,
de repente a bengala pode ser mais indicada. Agora, se tem um desequilíbrio muito grande, de repente o andador. O ideal é que sempre um profissional da área da saúde avalie para ver qual que é o mais indicado, se é a bengala ou se é o andador. Ok. Sapato, isso também é importante, né? A gente está falando da casa, que a gente tem que fazer toda a prevenção correta, mas o sapato também vai prevenir quedas. Isso mesmo. O sapato, Cláudia, deixa eu pegar aqui para demonstrar para vocês. O ideal é que o sapato ele fique preso no tornozelo, aqui no calcanhar, tá? O ideal seja que seja preso com velcro ou com elástico, como é o caso desse sapato, tá? No caso, essa fivela é só... É decorativa. Isso, tá? Outra coisa, o piso, o ideal é que seja antiderrapante, tá? Que ele grude no solo. E o ideal é que tenha um leve saltinho de até 2, 3 centímetros também para dar uma estabilidade na hora da marcha, tá? Para o idoso. Tá, é melhor para coluna quando tem esse saltinho? Isso, também. Tem que ser um salto pequeno, tá? Salto muito mais alto que esse vai ser fator de desequilíbrio. Né? Mais ou menos um dedo e meio, dois dedos. Agora aqui a gente tem uma meinha com sabonete, o que significa isso? Isso, na verdade essa aqui é uma dica. Porque, no caso, vamos supor que o idoso deixe cair o sabonete na hora do banho, dentro do box, tá? Então, na hora que ele vai pegar o sabonete, existe um risco de queda muito grande, tá? Então, isso aqui, na verdade, é uma dica para quando isso aconteça, que é colocar o sabonete dentro de uma meia, tá? Então, prende aqui essa ponta e a outra ponta da meia prende na torneira, tá? Então, se caso caia o sabonete, é só ele puxar a meia. Fica fácil. Olha que máximo, que ideia boa. Isso aí você já pode fazer na sua casa. Vai facilitar bastante. Então, uma meia comum, uma meia calça. Isso. Se não, pode ser aquela meia 7/8 ou uma meia calça, você corta só a parte da perna. E pronto, deixa ali pendurado. Você fica com o seu sabonete que vai e vem. Muito legal. Adorei essa dica. Boa mesmo. Bom, vamos agora, concluir, deixar a turma aí, então, atenta, falar de novo para essa meninada aí que precisa se cuidar, né? Isso, eu acho importante, viu, Cláudia? Eu acho que esse assunto, às vezes, ele não é tratado com a importância que ele deveria, tá? Eu acho que é um assunto muito importante para a atualidade, porque a nossa população está envelhecendo. No caso do Brasil, esse aumento da população de idosos ele é ainda mais acelerado. E as consequências, no caso de uma queda para o idoso, são muito sérias. Então, eu acho que a gente precisa tratar isso com seriedade mesmo, alertar a população. Vamos ficar atento, né, gente? Isso é importante. Muito obrigada, doutora Obrigada Cláudia. a você. Deixa eu passar os contatos. Doutora Cláudia Moia, fisioterapeuta, ela pode atender também a domicílio, mas ela tá no Facebook, no Neovita Fisioterapia Domiciliar, ou no Insta, @neovita_fisioterapia, e o telefone é o 011 99622-3387. E tem o site neovitafisioterapia.com.br. Muito obrigada. Obrigada a você. Até a próxima. Muito bom te receber, viu?